Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns conceitos, algumas características que se aplicam tanto na imagem 360 quanto na imagem convencional. Só que na imagem 360 existem algumas particularidades, né, dessas características, desses conceitos, que eu queria, né, explorar aqui com você. Então eu criei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar, onde eu quero falar aqui sobre abertura, obturador e ISO. Tá? É o triângulo da fotografia. Então, na fotografia convencional, né, também se chama, tem essa nomenclatura, né, de triângulo, o triângulo de exposição, né, da fotografia. Então, essa triangulação, né, esses três itens, eles funcionam tanto na fotografia convencional quanto na fotografia 360. Eu vou dar aqui uma visão geral do que são, né, esses três itens, mas eu já posso dizer que qualquer literatura na internet que fale, né, sobre o triângulo de exposição vai te ajudar a ter mais conhecimento, aprimorar mais esse conhecimento em cima desses itens, tá? E conhecendo isso aqui, né, é interessante também para você conseguir depois obter melhores imagens, melhores fotografias. No caso aqui, fotografias 360, mas conhecendo esse conceito, você também consegue obter melhores fotografias convencionais, né, fotografias normais. Tá, então, no triângulo da exposição, nós temos três itens, que é a abertura, né, ou também chamado de diafragma, nós temos o obturador e nós temos o ISO. A abertura nada mais é do que o controle da quantidade de luz que chega ao sensor. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, essa câmera 360, é uma Theta, então ela tem duas lentes, certo? A gente já viu isso, né, em alguns outros vídeos. Lá dentro, né, ela tem um sensor, certo? Esse sensor é que faz a conversão das luzes, né, em bits e bytes, digamos assim, né, na imagem, né, ela captura, né, todas as cores e imagens e luz que ela recebe e transforma isso na imagem. Então, a abertura, né, o diafragma, ele controla o quanto de luz, né, a quantidade de luz que chega até no sensor. Tá? Digamos que seja uma janela, vamos fazer uma analogia, seria uma janela. Então, nessa janela, quanto maior a janela, mais luz entra, certo? Quanto menor a janela, menos luz entra. Então, a abertura, o diafragma, ele faz isso. Ele controla a quantidade de luz que chega, né, no sensor. Já o obturador, ele controla o tempo, né, que o sensor fica exposto à luz. Ou seja, né, eu tenho aqui a abertura, né, eu tenho o diafragma aqui, e por trás do diafragma eu tenho um outro componente que ele abre e fecha. Né? Ele pisca, né? Então, toda vez que eu clico para capturar a imagem, ele faz, ele pisca, ele fecha e abre rapidamente. E essa velocidade do obturador eu posso controlar, né? Eu posso dizer para uma câmera quanto tempo que esse obturador vai levar para fechar e abrir novamente. E isso vai me dar o tempo, né, de exposição do sensor à luz, certo? Porque, digamos, a luz, né, está entrando e eu controlo quanto tempo que ela vai chegar no sensor, certo? Então eu abro e fecho de novo. Então isso quem faz é o obturador. Então se a minha abertura, meu diafragma, digamos, é uma janela, podemos dizer que o obturador seria uma cortina. Né? Então eu posso fechar a janela e abrir a janela. Né? Então, e essa velocidade que eu faço essa abertura e fechamento é o tempo, né, é o tempo que vai ficar exposto, né, o meu sensor à luz, né, à incidência de luz. E por fim a gente tem o ISO. O ISO, ele é um controle de sensibilidade de luz. Então o ISO, na verdade, ele controla se o sensor vai estar, digamos, mais sensível ou menos sensível à luz. E isso também, digamos, considera, depois do resultado final, né, ele acaba gerando mais ou menos ruído nas imagens. O que seriam os ruídos? Seriam aqueles pontinhos pretos, né, pixelados. Então a gente pode ver que, às vezes, se a imagem ela tem, digamos, a gente olha para a imagem e ela parece que ela está toda cheia de pontinhos pretos, ela não tem uma resolução muito boa, não está, digamos, visivelmente, né, a gente não consegue ver ela de forma muito agradável.
de forma meio embaçada, a gente vê aqueles pontinhos pretos, né, na imagem, aquilo são os ruídos, né? Então o ISO faz esse controle, né? Então você pode deixar ele mais sensível à luz, né? Pode controlar via aplicativo, né? E deixar o ISO mais sensível à luz, o sensor, né, mais sensível à luz através do ISO. Só que também ele vai ficar mais suscetível a ruídos, né, a esses pontinhos pretos, esses pixelados na imagem. Então, basicamente assim, o fotógrafo profissional, né, ele consegue trabalhar esses 3 itens para obter as suas imagens, né? Então ele pode ter obturador aí com velocidades maiores, né, mais rápidas ou mais lentas, aberturas maiores ou menores, de acordo com o tipo de imagem que ele quer, e pode também controlar a sensibilidade do sensor, aumentando ou diminuindo o ISO. Tudo isso ele pode fazer na câmera. A câmera convencional, uma câmera profissional, tem todos esses recursos disponíveis, né? E aqui assim que funciona mais ou menos o triângulo de exposição, tá? Então aqui tem os 3 itens. Então eu tenho aqui a abertura, eu tenho aqui o obturador e tenho aqui o ISO. Então a abertura, quanto menor for a minha abertura, né, digamos, maior vai ser o meu campo, mais nítido vai ser o meu campo de exposição, certo? Então, se a gente pegar aqui essa primeira imagem, ó, percebam aqui a imagem do homenzinho, né, da pessoa, e a imagem de fundo. Veja que, né, a abertura ela é pequena e o meu grau de nitidez, né, tanto do objeto mais próximo da câmera, ele é tão nítido quanto o objeto mais longe. Então, esse aqui, por exemplo, a gente, quando quiser tirar foto de paisagens, por exemplo, esse aqui é um tipo de lente utilizada, é um tipo de lente com essa abertura, porque eu tenho, digamos, uma nitidez nos objetos que estão mais próximos da imagem e tem uma nitidez nos objetos que estão mais longe eu tenho uma maior nitidez nos objetos que estão mais próximos da lente e eu tenho uma maior nitidez nos objetos que estão mais longe da lente. E se eu for aumentando essa abertura, veja que conforme eu vou aumentando, eu vou mantendo a nitidez, a melhor nitidez nos objetos mais próximos, mas eu vou diminuindo a nitidez nos objetos mais distantes, né? Então, as câmeras de celulares fazem esses efeitos, né? Se você já percebeu isso, principalmente no selfie, né? Você pode tocar ali no celular para na sua selfie somente o seu rosto ficar focado e desfocar todo, né, o ambiente atrás. Seria mais ou menos esse efeito aqui, tá? Então, isso na lente, né, na abertura, quanto maior for a abertura, né, maior a nitidez dos objetos próximos da câmera e menor a nitidez nos objetos longe, né, da câmera. Então veja que também o número aqui é proporcionalmente inverso, né? Quanto mais eu vou diminuindo aqui o número, maior é a minha abertura. Quanto mais eu vou aumentando o número, né, menor é a minha abertura. E o shutter, né, que é o shutter speed, que seria a velocidade do obturador, né, é o tempo que o obturador fica aberto, né, que é o tempo que ele abre e fecha, que esse tempo é o tempo que o sensor fica exposto à luz. Então aqui, ó, digamos, na velocidade de 1 para 100, né, 1 dividido por 1000, desculpa, 1 por 1000, então eu tenho aqui, ó, objetos mais, né, parados. E aqui eu consigo pegar objetos mais em movimento, né? Então aqui quando é mais rápido a abertura e mais devagar a abertura, tá? Então aqui eu consigo, se eu tenho um objeto em movimento e eu clico aqui, então como a minha abertura é mais rápida, eu consigo captar aquele objeto em movimento sem que ele se deforme, tá vendo? Se eu tenho uma velocidade mais lenta, então aquele objeto, digamos, ele fica um pouco deformado, porque o tempo de abertura é maior. Então, digamos, se meu tempo de abertura é esse aqui, e eu abro aqui, então esse objeto começa a vir aqui e termina aqui. Então ele tem aqui, ó, um tempo onde eu consigo capturar toda essa distância, digamos, que ele percorreu. Já se, né, o meu tempo a minha velocidade, que for, digamos, de um espaço menor, o objeto, né, para ele percorrer esse espaço aqui vai ser muito mais rápido, então vai ficar um pouco mais nítido, tá vendo? Então por isso que
Quanto mais rápida a velocidade, maior a nitidez. Quanto mais lenta a velocidade, mais borrado fica o objeto, né? Principalmente se ele estiver em movimento. E aqui está o ISO. Então, quanto mais baixa for a sensibilidade do ISO, menos ruído tem na imagem. Quanto maior for a minha sensibilidade, né, mais ruído tem na imagem. Então, geralmente aqui, o ISO 100 me permite praticamente 0 ruídos. Tá? Então, assim, esses são conceitos que, para uma fotografia convencional ou para uma fotografia, né, 360, eles são aplicados. E eu já vou te mostrar o porquê, né, o porquê que é importante saber isso aqui. Mas continuando, então, na câmera DSLR, então a gente tem, né, na câmera essa possibilidade de regular. Então eu posso regular uma abertura maior, uma abertura intermediária, uma abertura nem menor. Então eu posso, na própria câmera, fazer essa regulagem, que está aqui. Então, conforme vai aumentando o número, né, menor é a abertura. E o número vai diminuindo, maior é a abertura. Então isso, nas câmeras convencionais, eu consigo ter esse tipo de regulagem, né? E algumas me permitem N regulagens, né, da abertura. Entretanto, nas câmeras 360, e aqui está um exemplo da Ricoh Theta, né, a V e a Z, então, a V é essa que eu estou, né, segurando aqui, essa abertura ela não é regulável, né, na V. Então a abertura padrão dela é 2.0. E a grande maioria das câmeras fotográficas 360 vão ter essa abertura, ou 1.8, ou 2.0, 2.1, 2.2, sempre vão estar nessa faixa. Diferente, né, o que a Ricoh, digamos, trouxe de diferente na nova versão, que é a Z1, são 3 configurações de abertura. Então ela mantém a abertura 2.1, ela tem também a abertura 3.5 e tem a abertura 5.6. O que permite fazer isso? Quando eu regulo essas aberturas diferentes, eu consigo definir se meus objetos mais distantes, se eles vão ficar mais nítidos ou menos nítidos, certo? Então, se a gente pegar essa concepção aqui, quanto maior a abertura, mais nítido os objetos perto da câmera. Só que mais desfocados ficam os objetos longe da câmera. Se eu pegar uma abertura aqui intermediária, uma 5.6, o objeto perto da câmera continua sendo nítido, mas o objeto longe da câmera ele começa a ficar menos desfocado, ele fica um pouco mais nítido. Ou seja, eu consigo ter uma imagem de melhor qualidade, tanto nos objetos mais próximos, quanto nos objetos mais distantes. Então, a Ricoh Theta é a única câmera que eu conheço, pelo menos, que tem essa possibilidade, né, de eu regular qual tipo de abertura que eu quero. E realmente funciona, né, de forma interessante, eu consigo focar mais os objetos mais longe da câmera, ou posso focar menos, né, os objetos que estão mais longe da câmera. Claro que não são tão perceptíveis assim, essas nuances, né, mas tem essa possibilidade, né, coisa que a maioria das câmeras, né, não possuem. Então é muito interessante, né, com essa possibilidade. É claro que a Z1, né, ela tem um valor de investimento em torno de $1.000, né, comparado a Theta V, que ela está em torno de $320, né? Então é uma grande diferença de preço. Mas realmente, né, a gente tem essa câmera aqui, eu vou mostrar um review dos 2 modelos e vocês vão, né, você vai poder ver a qualidade das imagens, tá? Então, essa regulagem de lentes que as câmeras DSLR possuem, na câmera 360, então na grande maioria isso não é possível, ela vai ser fixa, geralmente aqui na abertura de 2.0. O que nos permite objetos próximos da câmera terem mais foco, mais nitidez, e os objetos mais longe da câmera estarem um pouco mais desfocados. E aqui uma dica rápida, né, de fotografia 360. Né? Talvez você esteja vendo esse vídeo agora e já tenha uma câmera e você já pode testar isso agora. Então, a primeira coisa que você vai procurar fazer lá no aplicativo da sua câmera, buscar a configuração manual. Tá? Configuração manual da câmera. E aí você vai setar o ISO em 100 para evitar a geração de ruído. E você nunca mais vai mexer no ISO. Tá? Então você coloca manual, deixa o ISO em 100 e nunca mais mexe nele. E aí você pode apenas controlar a velocidade do obturador.
Tá? Então você vai ver que quando você coloca, muda a velocidade, você controla também a intensidade de luz, né? Na verdade, você vai controlar a exposição, né? O quanto tempo aquela luz vai entrar no sensor, né? O quanto tempo o sensor vai estar exposto àquela luz. A gente vai ver isso também em vários exemplos, eu vou mostrar como fazer isso no aplicativo. Mas você já pode tentar fazer isso aí. Então, na velocidade, você faz isso, né? Configura, coloca o setup manual da câmera, coloca o ISO em 100, né? Assim evita ruído, e controla apenas a velocidade do obturador. Outro controle que você pode fazer também é em cima do White Balance, que é o WB. Tá? Então você pode também deixar a imagem um pouco mais aquecida ou um pouco mais branca. Fica, né, até o critério. Tem até algumas funções de luz do dia, né? Algumas câmeras permitem fazer. Então isso vai mais do gosto, na verdade, né? O White Balance. Esse WB você coloca realmente do seu gosto, que você achar que fica melhor a imagem. Mas o controle para a qualidade da imagem, você já vai perceber uma grande diferença se você fizer isso. Controle manual, ISO em 100 e apenas, né, setar a diferença da iluminação na velocidade do obturador. Lá vai estar como shutter speed, né, lá na câmera. Beleza? Bom, então esses foram alguns conceitos, né, de fotografia 360. Voltado principalmente ao triângulo de exposição. Então esse triângulo de exposição ele serve tanto para fotografias convencionais quanto para 360. O detalhe da 360 é que as lentes, né, as aberturas das câmeras sempre vão ser fixas, não há como regular, né, com exceções de algumas câmeras como a gente viu a Z1, mas geralmente todas as câmeras 360 elas vão ter a abertura fixa. Então a gente tem que trabalhar o obturador e o ISO para conseguir, né, ter aí melhor qualidade na imagem. Beleza? Então, se você já tem uma câmera aí, já pode fazer esses testes e você já vai perceber diferença na qualidade das suas fotografias 360.